Em pronunciamento na Câmara dos Deputados, o deputado federal Marcel Van Hatten protestou veementemente contra declarações polêmicas de Dias Toffoli e Gilmar Mendes, ministros do Supremo Tribunal Federal. Consoante o parlamentar, tais falas seriam uma afronta à Constituição Federal. Marcel ressaltou: "Eu não poderia deixar passarem em branco duas falas de dois ministros do STF que, sinceramente, são afrontosas àquilo que diz a nossa Constituição. Eu entendo que, como acadêmicos e juristas, os ministros se posicionem sobre a vida como ela é hoje no Brasil. Por exemplo, disseram Toffoli e Gilmar que o que nós vivemos aqui hoje no Brasil é um semipresidencialismo com o poder moderador sendo do STF. O que eu não compreendo, senhor presidente, é que essas falas sejam laudatórias, elogiosas a esta situação em que nós nos encontramos." Nesta toada, o congressista contestou as violações à Constituição Federal perpetradas por ministros. Não é possível admitir que aquilo que não diz a Constituição seja colocado em prática por membros do próprio Tribunal Constitucional. Nós não vivemos num semipresidencialismo. Nós não temos previsão de um poder moderador na Constituição. E diz isso aqui alguém que é parlamentarista. Eu sou favorável ao sistema parlamentar de governo, que tem se demonstrado muito mais eficiente, principalmente nos momentos de crise. Dessa maneira, o parlamentar retrucou: "É lamentável ver ministros do Supremo Tribunal Federal dizendo que a Corte exerce um poder moderador e que vivemos um semipresidencialismo hoje. Isso quer dizer que, para alguns presidentes, o sistema podia ser presidencialista, mas para outros, em particular Bolsonaro, não pode, tem de ser semipresidencialista." Segundo ele, o STF não teria qualquer poder sob a ótica da Constituição Federal para mudar o sistema de governo no Brasil. A única forma de mudar o sistema de governo é por meio do parlamento. É assim que se muda, por meio de uma proposta de emenda à Constituição. O STF há tempos vem extrapolando suas funções. O STF, que deveria ser uma corte constitucional, como é o Supremo Tribunal Americano, onde se julgam 100 casos ao ano. No Brasil, é hipertrofiado. Mais de 100 mil casos por ano são julgados por 11, hoje 10, ministros. É impossível, humanamente impossível, que 11 ministros julguem 100 mil processos ao ano. Ademais, ao expor sua consternação, o político fez uma sugestão aos ministros do STF. Por isso, a nossa corte precisa se conter. E a autocontenção começa pela própria boca. E não estou eu aqui a advogar nenhum tipo de censura. Pelo contrário, a moderação é fundamental para quem exerce cargos dessa importância, moderação inclusive nos tipos de eventos como os realizados em Portugal recentemente. A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar, em decisão monocrática em inquérito administrativo, a renda de canais e sites conservadores, como de Bárbara do canal Te Atualizei e da Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu o respaldo e o apoio do presidente do TSE e ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, confisca toda a renda dos canais, sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, o tema, a época de publicação ou qualquer outro critério. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não use Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, eu não poderia deixar passar em branco uma fala, aliás, duas falas, de dois ministros do STF que, sinceramente, são afrontosas àquilo que diz a nossa Constituição.
Eu entendo se, como acadêmicos, como juristas, mesmo ministros se posicionem, dizendo a vida como ela é hoje no Brasil, dizendo, por exemplo, como disseram Toffoli e Gilmar, que o que nós vivemos aqui hoje no Brasil é um semipresidencialismo com um poder moderador sendo o STF. O que eu não compreendo, senhor presidente, é que essas falas sejam laudatórias, elogiosas a esta situação em que nós nos encontramos. Não é possível admitir que aquilo que não diz a Constituição seja colocado em prática por membros do próprio Tribunal Constitucional. Nós não vivemos num semipresidencialismo, nós não temos previsão de um poder moderador na Constituição. E fala alguém aqui que é parlamentarista. Eu sou favorável a um sistema parlamentar de governo. Tem se demonstrado muito mais eficientes, principalmente nos momentos de crise. Nós vemos o que acontece nos países europeus, em que com mais facilidade há a substituição de um governo quando ele não tem mais base parlamentar. Dos sistemas presidencialistas, o único que tem funcionado, e ainda assim, cada vez mais questionavelmente, é o americano, porque tem uma federação muito forte, onde municípios e estados têm muito mais poder político do que nos outros sistemas presidencialistas, por exemplo, em particular, os aqui da nossa região latino-americana, cheios de populistas e de caudilhos que se elegem de tempos em tempos, para não dizer quase sempre. Por isso, senhor presidente, é lamentável ver ministros do Supremo Tribunal Federal dizendo que a Corte exerce um poder moderador e que vivemos um semipresidencialismo hoje. Quer dizer, para alguns presidentes podia ser presidencialista, para outros, em particular Bolsonaro, não pode, tem de ser um semipresidencialismo. A única forma de mudar é por meio do parlamento. Assim que se muda o sistema de governo, por meio de uma proposta de emenda à Constituição. O STF há tempos vem extrapolando suas funções. O STF, que deveria ser uma corte constitucional como é o Supremo americano, onde se julgam 100 casos ao ano, no Brasil é hipertrofiado. São mais de 100 mil casos por ano, que 11, hoje 10, ministros julgam. É impossível, humanamente impossível, que 11 ministros julguem 100 mil processos ao ano. Por isso, a nossa corte precisa se conter, e a autocontenção começa pela própria boca. E não sou eu aqui a advogar nenhum tipo de censura, pelo contrário, a moderação, para concluir, senhor, agradeço a tolerância, a moderação é fundamental para quem exerce cargos desta importância, a moderação inclusive nos tipos de eventos como os realizados em Lisboa agora, em Portugal, recentemente. Por isso, senhor presidente, fica aqui a minha fala de profunda consternação em relação ao que aconteceu. Eu, parlamentarista, quero mudanças constitucionais, mas não aceito intervenções do Supremo nesse sentido. Deputado. Amigos parlamentares, presidente, eu venho hoje aqui falar sobre a fala do ministro Dias Toffoli, o poder moderador. Presidente, o grande perigo da tirania não é necessariamente o tirano, mas aqueles que o elogiam de forma cega. Em um encontro jurídico ocorrido em Lisboa, o ministro do STF, Dias Toffoli, declarou que, abre aspas, presidente, nós já temos semipresidencialismo com controle de poder moderado, que hoje é exercido pelo STF. Fecha aspas. Essas foram as palavras do ministro Dias Toffoli, presidente. Curiosamente, presidente, o mesmo Dias Toffoli, em junho de 2020, afirmou que as Forças Armadas não são o poder moderador. Mas hoje, ele defende que esse papel seja do órgão ao qual ele pertence. Ainda que o ministro tenha notório saber jurídico, eu não posso, presidente, deixar de me insurgir contra essa fala. O Instituto do Poder Moderador no Brasil, voltando à história, foi abolido em 1889 na Proclamação da República,
quando a Constituição de 1824, que trazia, presidente, esse conceito, foi revogada. O poder moderador, ele foi idealizado pelo francês Benjamin Constant e pressupõe um poder que se sobrepõe a todos os outros poderes. E não é o caso do STF. Será esse mesmo, presidente, o desejo, o objetivo do ministro Dias Toffoli? Está acima dessa casa, está acima do Senado, de qualquer outro poder? Não é isso que a Constituição fala. Não há, dentre os papéis previstos para o STF, qualquer possibilidade daquele órgão estar acima de qualquer poder, pois o Brasil é uma democracia representativa. E essa representatividade, presidente, ela é concedida pelo voto, em eleições diretas, universais e eleições periódicas. Mas, objetivamente, parece que o ministro, ele apenas rasga essa fantasia, pois ultimamente o STF tem agido sim, presidente, como um poder tirânico, supremo, apesar de não ter recebido qualquer voto para tal. É um tribunal que interfere em todos os assuntos. Em todos os assuntos o STF tem interferido. Nós temos visto, presidente, um parlamentar eleito ser preso, proibido de dar entrevistas, de interagir em suas redes sociais, por um mero capricho de um ministro, que é juiz e que também é parte no processo. Diuturnamente nós vemos interferências do STF em decisões legislativas, como foi o caso recente do estado de Rondônia, em que a Assembleia Legislativa, presidente, aprovou projeto contra a linguagem neutra, que foi derrubado pelo STF. Mais uma vez, o jocoso poder moderador. Presidente, os ministros passaram por cima dos representantes que foram eleitos pelo povo de Rondônia. E ninguém, presidente, ninguém se manifesta contra isso. Nessa casa, no Senado, nós precisamos tomar uma atitude. O Supremo, presidente, em seu afã de se tornar um poder supremo, ele obriga a criação de comissões parlamentares de inquérito no Senado Federal, enquanto ele mesmo condena jornalistas à prisão ou ao silêncio, que é uma forma, presidente, de prisão para quem exerce a profissão de jornalista, como eu sou jornalista, e sei que isso é uma prisão. A verdade, presidente, é que o ministro Dias Toffoli cometeu um sincericídio, é isso mesmo, ele cometeu um sincericídio, presidente, deixando às claras o que nós já percebemos, o que todo o povo brasileiro já percebeu. Lá se define se algo é ou não uma fake news. Lá no Supremo Tribunal Federal, no jocoso poder moderador, se defende, se prende quem incomoda qualquer ministro. Lá se obriga a silenciar os adversários, proibindo entrevistas ou postagens, presidente. Lá se caça mandatos de parlamentares, jogando no lixo a escolha do povo brasileiro. Presidente, o STF precisa voltar ao seu papel importante de guardião da Constituição e se despir das roupas do tirano, do Supremo. O STF não é a autoridade suprema sobre todos os poderes e nem sobre o Brasil. A democracia representativa, prevista no 1º artigo da nossa Carta Magna, precisa ser respeitada por todos os poderes, principalmente pelo STF. E cabe à nossa Câmara dos Deputados, cabe a essa casa, deputada Carolina, cabe ao Senado Federal sair desse processo de omissão, de covardia e buscar meios para frear as tendências tirânicas desse jocoso poder moderador, fazendo valer o desenho de poderes previstos na nossa Constituição: executivo, legislativo e judiciário, independentes e harmônicos entre si, presidente. Eu peço aqui, presidente, que minha fala seja veiculada nos meios de comunicação e na Voz do Brasil. Obrigada.